escreveu com o médico Lucas, no capítulo 13, nós vamos ler do verso 10 ao 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 13, verso 10, nós vamos ler até o 17. Então lá na palavra de hoje, que a Luciana postou, está falando sobre inimigos do milagre, né? E eu quero nessa manhã, não só me ater nessa condição dos inimigos do milagre, mas no que compôs esse milagre, porque, veja bem, a Bíblia relata cerca de 35 milagres feitos por Jesus. Porém, se você olhar na sua Bíblia lá no capítulo 21, no último verso do Evangelho que escreveu João, você vai ver lá que João escreve que há, porém, muitas outras coisas que o Senhor Jesus fez. Porém, se todas elas fossem relatadas em uma por uma, ele fala assim: creio que nem todos os livros do mundo inteiro caberiam o que Jesus fez. Aleluia. Então foram registrados cerca de 35 milagres nos 4 evangelhos. Lucas acho que relata 14 deles. Porém, Jesus ele continua fazendo milagre até hoje. Aleluia. Se todos fossem relatados, ia ter, imagina, todos os livros do mundo, irmão, não caberia. Foi o próprio João que escreveu isso. Aleluia. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então vamos ler o texto que está em Lucas. Mesmo sentado, acompanhem comigo, eu vou ler na versão Almeida atualizada, que diz assim, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar, feche os seus olhos, cure sua fronte, peça para o Senhor falar contigo nessa manhã. E não seja eu a falar, mas o Espírito Santo a falar na tua vida. E seja o próprio Jesus a falar em teu coração. Ore comigo nessa hora. Pai das luzes, Rei da glória, nos colocamos diante de ti, gratos por ter o privilégio de estar na tua presença, na tua casa, reunidos para te adorar, única e exclusivamente para exaltar o teu nome, para cultuar a tua presença, para desfrutar desse momento em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Que o Senhor opere agora no nosso meio. Esta palavra foi lida, é tua, Pai, não é minha. Essa palavra é do céu e não da terra, portanto que ela possa realizar o efeito na qual ela foi mandada hoje, Senhor. Que, Senhor, fale aos seus filhos, ao coração da tua noiva, ao coração da tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor, de estar atuando como quiser, Senhor. Eu sou pó, sou cinza, tu sabes, ó Senhor, que sou limitado, mas eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que opera, Senhor, além do que pedimos e pensamos. Portanto, alimenta-nos, Senhor, nutre a tua igreja nessa manhã e envia a tua palavra para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, amado? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus ele continua fazendo milagre. E como eu disse, eu quero
fazendo uma exposição da palavra de Deus nessa manhã. E para isso, então, quero começar falando sobre o versículo 10. E essa história que acabamos de ler, dessa mulher que estava há 18 anos sofrendo, ela chamou muito minha atenção por alguns pontos. E no verso 10 a gente vê que Jesus ensinava no sábado numa sinagoga. Sabe, amados, esse é um dos milagres que é relatado na palavra de Deus. Nós estamos vivendo 40 dias de milagres. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Deus, por esse milagre que foi feito aqui, relatado na palavra, Ele tem lições para mim e para você. Ele tem palavra para liberar para mim e para você. Glória ao nome do Senhor. E a primeira coisa que eu vejo aqui então nesse texto é que Jesus, Ele estava no culto, estava presente no culto, que Ele tinha costume de ir ao culto. Aleluia, glória ao nome. E o milagre só aconteceu porque Jesus estava presente e estava no culto. Você pode dar uma glória a Deus? Deus, Ele continua indo aos cultos. A Bíblia fala que eles estavam numa sinagoga. A sinagoga, o que era a sinagoga? A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam. Para existir uma sinagoga precisava de no mínimo 10 judeus, um quórum de 10 judeus, para se abrir uma sinagoga num lugar. E as sinagogas, elas foram criadas por Israel no tempo da Babilônia, no tempo que Judá estava cativo pela Babilônia. Então, como a Babilônia, o rei Nabucodonosor havia destruído o templo e o povo estava cativo em outro país, eles então falaram: nós precisamos continuar cultuando ao nosso Deus, nós precisamos continuar compartilhando da palavra, aprendendo da sua palavra. Então eles criavam as sinagogas. As sinagogas eram algo menor, não era como o templo, amém? Mas que era estabelecida em algumas cidades. E depois disso, depois que houve a restauração do templo, depois que Herodes reformou o templo, mesmo assim as sinagogas estavam presentes em algumas cidades, porque era difícil da pessoa sair da cidade dela para ir para Jerusalém, onde ficava o templo, para adorar. Então eles se reuniam nas cidades, nas sinagogas. Amém? Glória a Deus. Hoje nós temos as células, temos as igrejas para nos reunirmos. Amém? Glória a Deus. Para podermos compartilhar da palavra. E naquela época, para ter uma sinagoga, custava de 10 judeus, como eu falei. Mas Jesus, Ele fala em Mateus capítulo 18, no verso 20, que onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Amém. Não precisa mais de 10 para Jesus estar. Basta estar 2. Aleluia. Tem uma canção que fala assim. Como é que é essa canção mesmo? Deixa eu tentar lembrar. Sempre pago comigo com canção aqui, né? Mas vamos lá. Fala assim: os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Tem um coração que queima por ti, Senhor. Aqui tem corações que te louvam. E onde tiver 2 ou 3 corações queimando por Ele, pela presença dEle, Ele ali está. E onde Ele está, milagre, meu irmão, minha irmã. Onde Ele está, o milagre acontece. Ele tem todo o poder. Ele continua vindo no culto. Ele está aqui. Aleluia. E Ele pode operar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Sabe, amados, a gente está vivendo um momento pós-pandemia, graças a Deus. Amém? Mas veio esse vírus, esse coronavírus, essa Covid, e trouxe um novo normal. E o novo normal foi necessário a gente se afastar. E a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Irmão, voltou o tempo de abraçar. Pode dar uma glória a Deus por isso. É tão bom se abraçar. É tão bom estar junto. O online é bom. Fala assim comigo, o online é bom. E foi necessário, né? Mas o presencial é muito melhor.
Aleluia. Mas eu quero dizer que até no online Jesus estava presente. Glória. Aleluia. Até no online a gente viu a mão de Deus. Até no online Jesus fez milagre. Até no online. Mas agora imagina nós todos reunidos. Glória. E é tão bom, amados, estarmos reunidos. E era de costume de Jesus ir na sinagoga, ir aos cultos. E ele foi no sábado. Só que ali naquele culto, foi uma mulher que estava acostumada a ir no culto também. Essa mulher, ela tinha uma enfermidade, havia 18 anos. E ela não nasceu encurvada. Ela não nasceu com aquela enfermidade. Aquela enfermidade, a gente vê que o médico Lucas, que tinha propriedade para falar da diagnóstico médico, ele falou que aquela enfermidade não era da terra, que era uma enfermidade espiritual. Verso 11 diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Olha só, mais para frente a gente vê no texto, ela era uma filha de Abraão. Que era uma filha de Abraão. Isso nos faz entender que ela era uma filha de Deus, que era uma judia autêntica, que ela era uma mulher acostumada a ir ao culto, que ela era uma mulher piedosa, que ela era uma frequentadora daquela sinagoga, que ela era um membro daquela sinagoga. E nas sinagogas eram assim, havia um lugar, um pátio, onde ficavam os estrangeiros, depois tinha um lugar onde ficavam as mulheres, depois tinha um lugar reservado só para os homens, depois tinha um lugar só para as autoridades eclesiásticas. Então, eu creio que ela passava por aquela porta, passava pelo lugar do estrangeiro e ficava lá no lugarzinho dela, lá adorando a Deus, recebendo da palavra. Mas o que me intriga nesse texto é como uma pessoa, membro de uma sinagoga, membro de uma igreja, estava 18 anos possessa de um espírito maligno, e ela continuava entrando na igreja. Eu não estou inventando isso, está escrito na palavra. Ela era possessa de um espírito maligno, e esse espírito maligno atuava na coluna dela, na coluna vertebral dela. Fazia uma parábola. Sabe uma parábola? Equação de segundo grau. Era uma parábola com A negativo. Todos lembram disso aí? Não sei matemática. A parábola de segundo grau, a equação de segundo grau, ela forma um gráfico. Para quem não sabe matemática e não lembra, forma um gráfico. E para a parábola ter a concavidade para baixo, o coeficiente já tem que ser negativo. Era ax ao quadrado menos bx mais bx mais c. Muito forte, agora foi longe. Aquilo me fez lembrar isso. Então o A era negativo. E Deus, Ele quer transformar uma parábola em reta na nossa vida. Deus quer transformar aquilo que está torto em coisa reta. Deus quer alinhar a nossa vida no propósito dEle. Essa manhã Deus quer endireitar a nossa vida para a glória do nome dEle. Aquilo que está torto vai endireitar. Aleluia. E era um espírito, amado. Aqui eu aprendo algumas coisas. Por exemplo, não da parábola, esquece a parábola. Essa parte dele Então, se puder cortar aí, tá bom. Porque é uma coisa de matemática, né? Mas eu aprendo que há a enfermidade física, natural, e a enfermidade espiritual. Como assim? E a enfermidade que até Deus manda. E na palavra de Deus diz isso. No filho de Davi, com a mulher de Urias, Deus feriu a criança com uma enfermidade, ela morreu. Filho do adultério. E depois dessa mesma mulher, Deus levanta o rei de Israel. Dá uma glória a Deus por isso. Deus renova, Deus dá nova chance, Deus transforma, Deus muda a história, Deus opera milagre, Deus continua o mesmo. Agora, a enfermidade física que a medicina explica, e eu chamo isso de curas. Às vezes Deus pode curar, pode, mas Deus pode usar o médico também, irmão, que o médico também é uma autoridade de Deus para te curar. E mesmo Deus usando o médico num procedimento cirúrgico, nós cremos que é o próprio Deus o curando.
Que é o próprio Deus que prepara tudo para você ser operado, para a coisa dar certa. Sim ou não, amado? Amém? Então a gente tem que ter a diferença entre milagre e curas. Amém? Um milagre ninguém explica, a medicina não explica. Aleluia. Um milagre se vive, ele não se explica. A ciência não sabe como o elemento que tem, o antibiótico que tem na terra, quando Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e colocou nos olhos do cego e falou: vai se lavar. E ele foi. Aleluia. E a cura chegou. A medicina não sabe explicar aquele elemento químico que tinha ali, porque é milagre. A medicina não sabe explicar como que Jesus andou sobre as águas, porque é milagre. Não sabe explicar como Deus abriu o mar, porque é milagre. Aleluia. E Deus tem milagre para fazer. E o curioso é que essa mulher não foi buscar milagre, ela foi buscar Deus. Aleluia. Irmão, quero liberar isso sobre a tua vida. Coisas que você não está nem pedindo, Deus está vendo a tua necessidade, Ele vai liberar sobre a tua vida. Milagre que você precisa, que você já se acostumou com aquilo, e Deus vai operar, porque Ele quer te alegrar. Ele vai honrar, como Ele honrou essa mulher que continua há 18 anos indo na igreja. Aleluia. E esse espírito fazia com que a coluna dela virasse uma parábola. Você já tentou andar assim? Encurvado? E será que nos nossos dias não há esse espírito atuando ainda nos cristãos? Um espírito que faz o cristão andar encurvado, olhando para baixo. Quem anda encurvado, irmão, tem facilidade de olhar as coisas da terra. Tem uma tendência de olhar só as coisas negativas. Tem a tendência de olhar só os defeitos. Tem a tendência de olhar só as coisas ruins. Só o lado ruim. Meu Deus. Será que esse espírito não está dentro das igrejas ainda? Acompanhando pessoas? Quem está olhando, quem anda encurvado tem facilidade de olhar para o chão e para. Olha o que eu descobri. Olha para trás. Você tem facilidade de olhar para trás, mas não para frente. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Algo que está agindo, que faz a pessoa ficar presa no passado. Porque se não tivesse acontecido aquilo, aquele fato não tivesse vindo na minha vida seria diferente. E Deus fala para você nessa manhã: olha para frente, avance para o alvo. Deus tem algo melhor. Ele pega até aquilo que aconteceu no meu e no teu passado e transforma para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Quando a gente olha para o passado, a gente quer encontrar o culpado. A gente está ressentido. Quantas pessoas estão ressentidas? E nessa manhã o milagre é por dentro, irmão. Você não pediu, mas Deus, Ele quer fazer você parar de olhar para baixo as coisas negativas. Olha para a palavra que é a verdade absoluta. Olha para a realidade que está escrita. É disso que eu estou falando. É das coisas do céu, amado. Glória a Deus. Quem é do céu, almeja as coisas do céu. Pensa nas coisas que vêm do alto. Pensa nas coisas que vêm do céu. Crê nessa palavra, ainda que não aconteceu ainda. Crê que Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Crê para Jesus, pode aplaudir mais forte. Aleluia. Aquela mulher olhava, andava para baixo, olhando para baixo, mas olha para o alto, da onde vem seu socorro. Olha para o alto e sublime trono. Aleluia. Eleva os teus olhos para os montes. De onde vai vir o seu socorro? Não é dos montes, é do Senhor que fez o céu e a terra. Essa mulher tinha dificuldade de olhar para o céu. Eu fiquei imaginando como que era o dia a dia dessa mulher. Roupa nenhuma ficava boa dela. Tá? Imagina a tristeza de você não poder ficar reto, não poder olhar para os olhos das pessoas.
Ela conhecia as ruas pelos buracos que tinha, conhecia as pessoas pelos pés, não pela feição. Lá vem fulano, lá. Fulano Tadeu, conheça aquele pé. Conheça. O fulano comprou o sapato novo. Está entendendo? Ela não podia se maquiar, passar um batom, se sentir mais bonita. Não podia pôr um vestido elegante, porque nada ficava elegante para ela, uma mulher deselegante. Mesmo assim, ela continua ainda adorando a Deus. Ei, continua adorando a Deus, que o teu dia vai chegar. Que a tua vitória vai chegar. Aleluia. Eu creio que Jesus, Ele se compadeceu dela. Glória ao nome do Senhor. Deus, aleluia. Filha, glória. Porque Ele sabia a condição dela. Sabe, amados? Tem uma parábola, tem uma história contada num livro. Leonardo Boff é o autor desse livro. O livro chama A Águia e a Galinha. E conta uma parábola, uma história, uma metáfora a respeito da águia e da galinha. Nessa história, eu quero contar para vocês uma síntese dela. Diz que um camponês, ele estava andando numa floresta vizinha e ele, por sorte, achou um filhote de águia que tinha caído no ninho, provavelmente, no chão. E ele pega aquele filhote de águia, leva lá para o seu sítiozinho, e ele está lá e coloca essa águia, e cria essa águia junto com as galinhas. Então ele dava comida de galinha para a águia, refez tudo que as galinhas faziam, aquela águia fazia também. Então ela vivia cercada e ciscando junto com galinha. Cresceu junto com as galinhas, vai aprender o quê, mano? Ciscar junto com as galinhas. Sabe? E sabe o que a galinha faz, mano? Ela cisca a terra. Ela só olha para baixo. Ela só vê as coisas dessa terra. Ela só se importa com o que está ali. A galinha tem asas, mas ela não voa. Um cercadinho, já, dependendo da altura, ela já contém elas ali, no galinheiro. Porque embora elas tenham asas, os voos que elas alçam, não pode nem ser chamado de voo, pulo, mas elaborado. Elas pulam, dão umas batidinhas de ar e caem. Embora eu vi na internet um vídeo que a galinha voou e ficou em cima da casa. Não sei o que fez ela voar, mas uma força muito grande interior, né? Ou um espírito da águia foi sobre ela, sabe? E aconteceu então que essa águia foi criada junto com as galinhas, e passados 5 anos, foi um ambientalista ali visitar o sítio dele, e falou: nossa, o senhor tem uma águia no meio das galinhas. Ele falou: senhor viu, eu peguei ela lá, achei ela na floresta, e está criando com as galinhas, agora ela virou uma galinha. Não, era uma águia. O ambientalista falou: a águia tem um coração de águia, ela tem que voar. E ela tinha uma envergadura de 3 metros, a asa de uma do outro. Não, ela virou uma galinha, tem a mentalidade da galinha, não é uma galinha. Então vamos fazer um teste, vamos. Aí eles pegaram o primeiro dia, eles toparam o teste. Então o ambientalista colocou aquelas luvas, colocou a águia no seu braço e sussurrou: voe, você tem um coração de águia, você nasceu para os ares. Você nasceu para o céu, a galinha da terra, mas a águia do céu. Está entendendo o mistério, irmão? Glória! Está entendendo o mistério? A águia é rainha dos céus, é rei das aves. Você nasceu para voar. E quando ele olhou assim, fez assim, a águia olhou as galinhas que estavam embaixo. Faltou só fazer e pulou de novo, continuou ciscando. Aí o camponês falou: não te falei?
É uma galinha. Não é a galinha, ela tem um coração de águia. Vamos fazer outro teste amanhã. No outro dia, então, ele subiu no alto da casa, do sítio onde ele morava. Falou, agora nós somos mais alto. Colocou a águia que voa, sussurrou. Voe muito alto. Você nasceu para voar alto. Você tem um coração de águia. Você é do céu. Voe. E quando ele soltou ela, olhou as galinhas embaixo, ela pulou e voltou para as galinhas. Novamente, o camponês falou, não te falei? Essa águia é uma galinha. Aí ele falou, não me conformo com isso. Deixa eu fazer o último teste. No outro dia, antes do sol nascer, ele pegou aquela águia bem forte, protegeu ela e levou ela no alto do mais alto monte que tinha lá na região. E quando o sol nasceu, ele pegou ela, colocou ela em seus braços, segurando forte ainda nela, e falou, voe, você nasceu para voar, você nasceu para voar. E ela se tremia, e ficava ali encolhida. Aí ele apontou ela para o sol. Quando ela viu o sol, viu aquele horizonte, ela abriu as asas. E essa fábula diz que ela voou. Ela voou ao som do voo. E ela começou a voar, ela voou tão alto, tão alto, tão alto, que aquele ambientalista não pôde mais ver ela, porque ela sumiu no azul dos céus. Uau. Aleluia. Irmãos, Deus te fez águia. Aleluia. Não te fez galinha. A águia do céu e não das coisas da terra. Olhe para as coisas do céu. Deus quer fazer um milagre e fazer você voar altos voos na presença dele. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles correrão e não se fatigarão, andarão e não se cansarão, e voarão com asas como de águia. Aleluia. Deus tem lugares mais altos para mim e para você. Você precisa acreditar nisso. Para de olhar as coisas da terra e olhe para as coisas do céu. É o que o Senhor está dizendo para a sua igreja. Olhe para mim. Não limite o poder de Deus. Não podemos engessar a Deus, amados. Se olhamos para as coisas da terra, a gente começa a limitar as coisas de Deus. Aleluia. Amém? Semana que vem nós vamos ter um trabalho aqui chamado Renovo das Águias. Glória! Separe seu sábado, que vai ser um sábado marcante na tua vida e na tua história. Deus, ele vai estar trabalhando e vai te dar ferramentas para você voar mais alto. Quantos querem ir mais alto? A gente cantou isso, não cantou? Quero ir mais fundo. Leva-me para perto. Nós já cantamos isso aqui, né? Eu quero ir mais alto. Você quer ir mais alto na presença de Deus? Ele quer que você leve o nome dele longe, amado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Essa mulher, ela ficava 18 anos. Estava 18 anos. 18 anos encurvada. 18 anos presa. Sabe, amados, enfermidades espirituais existem, são verdadeiras. Eu presenciei isso uma vez. Um pastor amigo nosso, ele contou uma vez que o rapaz estava lá quando ele contou. Ele tinha uma dor muito forte no estômago. Ele sofria com aquilo. Eram umas queimações e nada adiantava. Ele ia no médico, fazia endoscopia, dava nada, os resultados dos exames não tinha nada, e aquilo cada vez pior, cada vez doendo mais. E aí um dia o pastor Marcelo orou por ele, e Deus mostrou que tinha uma seta de Satanás encravada no estômago dele. Uma seta, um dardo inflamado, uma enfermidade causada por um espírito maligno. Era uma enfermidade espiritual. E quando ele orou, ele viu essa seta saindo. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E Deus falou para ele, fala para ele repetir os exames. E quando repetiu os exames, deu uma úlcera enorme. Porque quando ele ia fazer os exames de imagem,
o demônio, ele encobria, ele não deixava ver, não deixava aparecer. E Deus usou a medicina para curá-lo. Ele estava curado para a glória do Senhor. Está entendendo? E o Espírito, ele às vezes toma posse, amados, de pessoas. Sabe, em 2002, a gente fazia célula em casa, eu era de outra igreja. Então vi o pessoal lá de São Caetano para a célula, e o pessoal de Santo André. E ali chegou um dia a minha tia da Sheila, melhor dizendo, com a nora dela, que era casada com o primo da Sheila. E quando a gente estava ministrando a palavra, essa menina, ela ficou endemoniada. E o demônio pegava ela assim, amado, e ela gritava de dor. Ela gritava. E ela ficava travada no chão. E ela falava assim: ele está enfiando uma faca nas minhas costas. Imagina a dor que aquela estava sentindo. Ela via aquele demônio. E nós expulsamos o demônio foi embora. Glória a Deus. E saía, mas ele foi embora, não foi uma luta aquele dia, né, Cheio? Ficamos até meia-noite expulsando o demônio. Porque saía dela, ia para a tia, saía da tia, voltava para ela. Até que eu era novo na fé. Aí o pastor falou: chama o cabeça. E quando nós chamamos o cabeça, ele falou até com uma voz diferente, mais autoridade. E aí ele foi embora. Amém? Mas aquele demônio, ele age trazendo dores. Ele trazia dores, ela que chorava, ele gritava de dor. Ele está aqui. Ai. Então, é algo real, amados. E com enfermidade espiritual, é só a mão de Deus para curar. Só a mão de Deus para atuar. A medicina não consegue. Amém? E às vezes a enfermidade está dentro de nós. Que nem esse espírito que atuava sobre a mulher, que deixava ela olhando para baixo, para trás, às vezes está presente nos nossos dias. Sabe? E Deus quer que a gente pare com isso. Ele quer te trazer a cura. Ele quer te fazer você ter bons olhos. A Bíblia fala em Mateus 6, 22, se você tem os bons olhos, o olho é a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo inteiro será bom e você terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão terríveis trevas você estará. Quão tremendas, quão terríveis trevas você estará. E o fato é que às vezes dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, frequentando a igreja, a pessoa vive uma treva, vive uma escuridão. Mas essa manhã eu quero crer que o Senhor está liberando palavra, está liberando palavra, está liberando a palavra dele. E quando a palavra dele é liberada, amado, vamos ver o que aconteceu no verso 12. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher! Aleluia! Você pode ouvir a voz do seu Deus falando isso com você, homem, falando isso com você, mulher. Glória. Aleluia. Mulher, Aleluia. homem, está livre da tua enfermidade. A palavra de Deus está sendo liberada nessa manhã. Você está sendo livre nessa manhã desse espírito que te faz olhar as coisas para baixo, que te faz só murmurar. Por murmuração o povo perde a bênção. Ele quer te dar bênção, quer nos dar vitória. Pode dar uma glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. O Senhor está ungindo os olhos. Aleluia. Aleluia. O Senhor está ungindo os olhos. Aleluia. Está ungindo os olhos para você ver como Ele vê. E os olhos dele veem todas as coisas. A Bíblia fala que Ele vendo a mulher. Ei, Deus, Ele está vendo o que você precisa. Ele está vendo o que você precisa. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo as suas necessidades. Ele está não só vendo, Ele está ouvindo o seu clamor. E nós podemos aclamar o nome dele. E ao seu nome clamarei. Aleluia. E além das ondas eu olharei. Olha além das ondas dessa manhã. Não olha as dificuldades. Olha o que o Senhor falou a respeito da dificuldade. Aleluia. Deus. Aleluia. Eu já falei isso aqui, mas está vindo no meu coração, vou falar de novo. Glória a Deus. Quando os discípulos estavam naquele barco, que as ondas açoitavam o barco, que eles estavam crendo que o
barco ia afundar, que eles iam perecer. Jesus, ele não estava no barco, mas eles estavam remando. E já era a quarta vigília da noite, e eles remavam por volta de entre 3 e 6 da manhã, cansados de remar porque o vento era contrário, e as ondas açoitavam o barco. Quando eles olham, eles veem Jesus, como que um fantasma andando sobre as águas. Naquele momento, o problema daqueles homens, a dificuldade daqueles homens era o mar. O problema deles era o mar que estava bravo. Aleluia. Eu não sei qual que é o problema que está atuando, que está açoitando o teu barco, meu amado, mas eu quero te dizer, se você está nessa vida, e você recebeu a ordem de Jesus, e você foi, continua crendo, porque a dificuldade sua é estrado dos pés de Jesus. Aquilo que é dificuldade para nós, Jesus, ele anda por cima, ele vai por cima, amado. Ele sabe, ele tem o controle, ele tem o poder sobre o mar. E quando ele libera a palavra dele, o mar se aquieta. Aleluia! Quando ele libera a palavra dele, o mal vai embora. E quando ele viu essa mulher, ele está vindo, eu e você nessa manhã, ele está falando assim: ei, eu estou liberando a minha palavra. Ele está liberando a palavra dele. Ele disse para a mulher: está livre da tua enfermidade. E Jesus está falando: você está livre do mal, você está livre. Glória a Deus. Amado, creia nisso, porque no céu foi liberada essa palavra sobre as nossas vidas hoje. Amém. Aleluia. Aleluia. Nada e ninguém vai fazer mudar, a não ser eu e você. A nossa incredulidade, amém, foi liberada. Entre a liberação da palavra e você ver acontecer, existe um tempo. Pode ser imediato, como foi no caso da mulher. Pode demorar 5 anos, pode demorar 18 anos. Eu esperei 18 anos um milagre, eu e a Sheila, o Isaac. Foi prometido depois de 18 anos só que veio. Abraão esperou 25. Abraão ganhou. O Isaac dele demorou 25, o meu demorou 18. Glória a Deus, amado. Pode demorar o tempo que for, mas Deus já liberou a palavra. Aleluia. Então a palavra diz assim, ó: retém firmemente a confissão da tua esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Retém firmemente essa palavra no teu coração, porque quem fez a promessa é fiel. Retém firmemente na tua vida isso que Deus está falando, porque hoje Ele declara no céu a tua vitória, o teu milagre. Aleluia. Enquanto Ele não chega, retém firmemente sem vacilar. Eu creio nessa palavra, e eu creio que aquele que é justo vive pela fé, e no momento de Deus vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que as ondas continuem, você fala: Jesus está sobre ela e vai acalmar. Aleluia. O momento de acalmar talvez não chegou ainda, não chegou na quarta vigília ainda, irmão. Tem gente na terceira vigília entregando os remos, continua remando. Tem gente na segunda vigília que já está entregando os pontos. Eu não aguento mais remar, eu não aguento mais essa vida de cristão. Glória ao nome do Senhor. Mas Ele está falando: aguenta mais um pouquinho que eu já estou chegando. E quando eu chegar vai ser perfeito. E quando eu chegar a coisa vai acontecer. E todos vão dar glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Toma os remos da tua mão de novo. Continua remando. Jesus falou para você continuar, para chegar do outro lado. Aleluia. E você vai chegar, amado, porque tem um propósito. Aleluia. Como o pastor pregou, milagres têm propósitos. E você não está assim porque alguma coisa aconteceu na tua vida, não. Tudo que aconteceu foi permissão de Deus. E tem muita gente que culpa Deus pelo que aconteceu. Mas sabe, amados, que eu aprendo na palavra de Deus, até mesmo as nossas cicatrizes, as nossas feridas, até mesmo tudo que nós passamos. Acendeu luz vermelha. O outro pastor. O vaso já foi. Aleluia.
Ah. Olha. Estão querendo me calar aqui. Mas não vai ficar assim não, não me calar, gente. Amém? Nem você pode se calar. Sabe? Nem você pode se calar. Ninguém pode te calar. Então Jesus ele veio, os olhos dele é como chamas de fogo. Tá alto agora, hein? Olha. Os olhos dele são como chamas de fogo. Aleluia. Vai entrar bem forte na sua alma. Os olhos dele veem todas as coisas, são como chamas de fogo. Ele consegue contemplar tudo que você está passando. E não é culpa de ninguém. Tudo aquilo que aconteceu, ele está constituindo o que você vai fazer para a glória dele. Você nasceu com um propósito, amado. Seu propósito não é só vir num culto adorar a Deus e ir para sua casa, não. Deus tem algo maior para você. Deus tem um ministério para você. Deus tem um ministério para a tua vida. Deus quer te usar e vai usar tudo que aconteceu na tua vida para engrandecer o nome dele. Aleluia. Até mesmo as tragédias que aconteceu no ano passado, Deus vai, ele quer tratar, ele quer curar, ele quer cicatrizar, para que você seja a boca de Deus para outra pessoa, para que você possa fazer a vontade dele, para que você possa curar pessoas. Aleluia. Tudo que aconteceu na vida de Moisés impulsionou e preparou ele para ele ser o rei, para ele governar, para ele dirigir o povo, para ele ser boca de Deus na terra. Tudo que aconteceu na vida de José preparou ele para ser governador do Egito. Tudo que aconteceu na tua vida, amado, não é para você ficar olhando para baixo ou para trás. Deus fala, deixa o passado lá, olha para o alvo, olha, como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem algo para você ainda. Deus quer te colocar de pé para você ver o horizonte. Deus quer te deixar reto, Ele quer endireitar as nossas vidas. Ele é o carpinteiro daqui, amado. Glória a Deus. Aleluia. A medicina não explica. Quando Jesus, no verso 14, ele fala assim, 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus põe a mão, amado, a coisa acontece. A palavra já foi liberada, mas vai chegar o momento que ele vai pôr a mão. E quando ele põe a mão, aleluia, ei, eu vejo a mão de Deus se estendendo sobre essa igreja. Ele está pondo a mão na causa de pessoas hoje, nessa manhã. Lavando minha séria. Ele está dando basta em situações dessa manhã que está acontecendo, que tem afrontado. Aleluia. Que tem marcado tua vida. Sabe, quando essa mulher ia chegando no culto, todo mundo falava, ó, olha a curvadinha chegando. Não deixa outras coisas. Ela era marcada por aquela postura dela. Tem coisas que estão marcando a tua vida, Deus vai dar um basta. Deus vai tirar a chacota da boca de pessoas e você vai dar glória a Deus e a pessoa também vai dar glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus põe a mão e quando ele põe a mão a coisa acontece. Ei, deixa Deus pôr a mão. Ei, deixa Deus trabalhar. Aleluia. Na mão dele é todo o poder. Agindo ele, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus. Você só tem que crer, amado, quando ele põe a mão a coisa acontece. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu na coluna da mulher. Se virou uma gelatina, eu sei que tudo foi para o lugar, amado. Glória a Deus. A coluna vertebral dela que era uma parábola com ar negativo. Agora ela era uma reta. Era uma reta. Aleluia. E ela dava glória a Deus. Eu imagino glória a Deus que saía da boca dessa mulher. Você acha que era um glória a Deus assim, ó? Glória a Deus. Cabe um glória a Deus assim? Cabe um glória a Deus assim nessa situação? Eu acredito que pela primeira vez ela ficou, depois de 18 anos ela ficou em pé, mano. Ela conseguiu ver as coisas, ela não tinha mais dor. Eu creio que ela dá glória a Deus.
Vai, levanta para Ele o melhor glória a Deus que você possa. Aleluia. Mas eu quero uma notícia para te dar. Você vai celebrar. Você vai celebrar a tua vitória. A tua vitória está chegando, irmão. Deus está vendo o que você está passando. Já faz tempo, né? Já faz tempo, né? Mas Ele dá um basta. Quando Ele entra com a palavra e entra com a mão dele, Ele dá um basta. Ele faz nova todas as coisas. Aleluia. Ele dá um basta. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Só que eu quero outra coisa. Eu tenho outra coisa para te falar olhando para esse texto. No verso 14 diz que o chefe da sinagoga ficou indignado quando viu Jesus curando no sábado. Então o teu glória a Deus vai incomodar algumas pessoas, e até mesmo religiosos, até pessoas que temem o Senhor. Está entendendo? Então esteja preparado para isso. Mas você não tem que dar ouvidos ao que eles dizem. Amém? Isso tem sido inimigo de milagre. Esse milagre, ele não foi provocado pela mulher através de uma oração. Está entendendo? Ela não chegou para... Ela nem sabia que Jesus ia pregar naquele dia. Agora imagina você num culto que o próprio Jesus vai pregar a palavra viva, pregando a palavra. Que Ele é o Logos, Ele é o verbo vivo que desceu do céu e está no meio de nós. Aleluia. Imagina como não foi aquele. Imagina como a palavra não entrou nos corações. Quando Jesus fala no nosso coração, Ele arde, Ele queima. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Está ardendo aqui, amado. Está ardendo, não sei aí, mas aqui está ardendo. Glória. Está ardendo. Porque Deus, Ele fala, Ele continua falando. Mas ela não sabia nem que Jesus ia pregar. Ela não foi lá porque Jesus ia pregar, está entendendo? Esse milagre foi provocado pela insistência. Ela continuou independente da situação dela, adorando. Independente da situação dela, ela continuou buscando. Independente do que ela estava vivendo, das chacotas que ela recebia, da limitação da vida dela, ela continuou indo na igreja, ela continuou congregando, ela continuou adorando, ela continuou servindo, ela continuou sendo uma mulher piedosa. E chegou o dia que Deus falou assim: eu quero tirar isso, essa enfermidade da sua vida. Glória. Aleluia. Então persista, a palavra é persista. Continue. A palavra já foi liberada. No momento certo vai agir. Amém? E esses inimigos, então eles se levantam, sabe? E às vezes, antes de você receber um milagre, eles muitas vezes se levantam. E eu creio que o maior inimigo nosso para receber milagre, um dos maiores inimigos, é a lógica. É a lógica. É a razão. É a lógica humana. Sabe? Porque não tem lógica na nossa conta, na nossa matemática humana, 5 pães e 2 peixinhos alimentar a multidão. Tem lógica? Tem lógica na matemática ter multiplicação na divisão? Um é antagônico ao outro, um é contrário ao outro, ou inversamente proporcional, melhor dizendo, como dizia o bom matemático. Sim ou não? Sim ou não? A divisão é inversamente proporcional à multiplicação, né? Então não tem umas coisas na palavra de Deus que não tem lógica, espiritualmente não tem lógica. Então se a gente se prender à lógica, a gente não vai receber o milagre. Você tem que se atirar no que está escrito, você tem que se atirar na palavra e tomar posse daquilo que é sobrenatural e espiritual. Aleluia. Sabe? Eu conheço pessoas que quando vão no rodízio não comem 2 peixes não, mano. Come uns 20. Então 2 peixinhos dessa pessoa é só. Eu conheço pessoa que não come 5 pãozinhos não, come 7.
Então aquilo lá só ia dar pão. E eu conheço a pessoa que come 7 pães e 20 peixes. Uma mesma refeição. E você também conhece, né? Glória a Deus. Mistério que quem sabe, sabe, né? Pergunta para o pastor depois, tá bom? E chama esse irmão para comer na sua casa, que vai ter multiplicação na tua casa. Glória ao nome do Senhor, amém? Chama ele para comer fora, que você vai pagar um rodízio bem pago. Aleluia. Aleluia. Vaso. O menininho levou para ele. Era o lanchinho dele. 5 pão. O menininho comia também. 5 pãozinhos, 2 peixinhos. O menininho levou de lanchinho para ele. Ó, a mãezinha dele era muito generosa. Mãe é mãe, né? Porque o Isaac vai com aquela lancheira cheia de coisa para a escola, né? Volta tudo. Enfim. Aí Jesus fala assim: dá de vocês de comer. Aí ele pega aquele pão e agradece. Quantas vezes a gente pega, vai ter milagre de multiplicação no seu salário. Você crê? Você crê nisso? Vai ter multiplicação no seu salário, amém? Recebe isso na tua vida, amém? Aleluia. O que você tem que fazer que nem Jesus? Pega o seu salário na mão e fala: Pai, graças a Deus. Aleluia. Tinha 20 mil pessoas, 5 mil homens, foram mulheres e crianças. Cerca de 20 mil pessoas. Jesus colocou todo mundo sentadinho. Todo mundo vai comer bem. Vai comer até se fartar, porque sobrou 12 cestos, amado. É, Jesus, Todo glória. mundo comeu, repetiu, e ainda sobrou. Aleluia. Louvado seja Está Deus. entendendo? Um cesto para cada discípulo. Eita, que mistério, hein? Glória a Deus. E sabe quem fez a multiplicação? Os discípulos. Jesus falou: dai vocês a de comer. Quando eles iam repartindo e dando um pedacinho de pão para cada um, o pão não acabava. O pão não acabava. O pão não acabava. Glória a Deus. Na divisão, teve multiplicação, tá entendendo? Ele ia dividir o pão e Deus ia multiplicando. Ele ia dividindo e Deus ia multiplicando. Ei, Deus está multiplicando na tua vida. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Creio. E na lógica humana, esse milagre não ia acontecer. Ia falar: é impossível. É impossível. Mas na lógica de Deus, a matemática é diferente. Amém. Na lógica de Deus, não tem como um homem andar sobre as águas. Mas na lógica de Deus, Pedro falou: se é o Senhor, deixa, me chame para eu ir ter com você. Ele falou: vem. Na lógica de Deus, Deus quer te fazer andar sobre as águas. Aleluia. Glória. Aleluia. Nós vamos viver segundo essa palavra, amém? Você se compromete comigo a viver o milagre de Deus, a viver o que o Senhor fala.